A série de mensagens, então, está ali o título, Maturidade, um chamado à fé prática. O título da mensagem de hoje é A Felicidade é uma Prática. Queridos, a maturidade é algo que todos nós precisamos alcançar. Não é algo que acontece automaticamente nas nossas vidas. Uma das definições que eu gosto de pensar sobre maturidade é que é um chamado de Deus para que venhamos a colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo. Por isso o título da série, então, Maturidade, um chamado à fé prática. Ou seja, eu ouço algo e eu ando de acordo com aquilo. E nós vamos falar especificamente um pouco sobre isso essa noite. Hoje nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 27. Então, acompanha comigo aí na sua Bíblia. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita, que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu quero dar ênfase ao versículo 25 para explicar o título do sermão de hoje. A felicidade é uma prática. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. A felicidade é uma prática. Prática do quê? Da palavra de Deus. Para sermos de fato felizes, precisamos observar atentamente a lei perfeita, ou seja, a palavra de Deus, perseverar nela, sem esquecer o que nós ouvimos, e assim seremos felizes no que fizermos. Já pensou? Que sonho isso! Sermos felizes naquilo que fizermos. Qualquer coisa que nos propormos em fazer, seremos felizes. A Escritura nos afirma que se tratarmos a Bíblia da forma como ela deve ser tratada, seremos sim felizes naquilo que fizermos. Então a felicidade é uma prática. Prática da palavra de Deus. E eu quero meditar com você nesse texto. Continuaremos apenas meditando, expondo o que o próprio texto bíblico está falando. A minha oração, enquanto estou aqui pregando, é que o Espírito Santo não permita que eu pregue, que eu fale qualquer coisa que seja minha ideia, que seja meu pensamento, mas sim que seja o Espírito Santo falando através da minha boca. E eu preciso afirmar e deixar isso bem claro, que antes de eu pregar a cada um de vocês aqui, eu estou pregando a mim mesmo. Primeiro, essa mensagem confronta a mim, ao meu coração. Então, vamos juntos a partir do versículo 19. Ou melhor, primeiro, vamos entender um pouquinho do contexto aqui para que fique bem claro esse texto. É importante lembrar o contexto da diáspora. Ou seja, a perseguição que começou em Jerusalém após a morte de Estevão. Isso aconteceu aproximadamente em 44 depois de Cristo.
E ali estoura então a perseguição ao povo cristão, aos discípulos de Jesus na cidade de Jerusalém. E aí o povo começa a fugir, começa a sair de Jerusalém para poupar a sua própria vida. É interessante e é muito importante frisarmos isso, de que a perseguição que aconteceu em Jerusalém, ela não frustrou os planos de Deus. Pelo contrário, ela fez com que se cumprisse a palavra de Jesus em Atos 1:8. Você abrir a sua Bíblia em Atos 1:8, você vai ver lá Jesus prometendo o Espírito Santo, ele dizendo: mas vocês receberão poder quando descer sobre vós, quando descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por causa dessa perseguição, o cristianismo, o ensino de Jesus, se espalhou. Porque eles saíram de Jerusalém e começaram então a ir para cidades vizinhas e se espalhar por toda aquela região. E aí começaram a pregar em todas essas regiões. Então a perseguição não foi um momento de descuido de Deus, onde Deus por um momento perdeu o controle da história. Tudo isso serviu para apenas se concretizar o plano de Deus. Esse é o primeiro ponto da minha mensagem. A felicidade é uma prática. A prática da confiança na soberania divina. Acompanhe comigo o versículo 19 aí, o 19 e o 20. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Talvez muitos de nós podemos olhar para a situação que vivemos hoje, como o Antônio mesmo mencionou no início, sobre a pandemia, e achar que em algum momento Deus perdeu o controle da história. E isso não é verdade. Deus não é pego de surpresa por nenhum acontecimento. Nada lhe foge do seu controle. Deus mantém tudo rigorosamente na palma da sua mão. E isso nos traz descanso. Isso nos traz tranquilidade. Isso nos traz segurança. Da mesma forma como os discípulos, após essa perseguição, estavam fugindo, estavam saindo das suas casas, talvez às pressas, deixando muitos bens para trás, vivendo aquela situação desesperadora. Talvez alguns deles se questionavam: será que Deus está no controle? Será que Deus não nos esqueceu? Sabe, eu acredito que Deus é poderoso, eu acredito que Deus tem planos, mas será que em algum momento Ele não se esqueceu disso? Da mesma forma como eu e você somos tentados a pensar dessa forma, não é loucura afirmar que os discípulos nessa situação também estavam sendo tentados a pensar dessa maneira. Agora, para sermos felizes, de fato, nós precisamos praticar confiança na soberania divina. Deus é soberano. Naquela situação, seria muito comum que os discípulos, seguidores de Jesus, pensassem dessa forma. E até pensassem, talvez, em vingança daqueles que estavam perseguindo. Pensassem em fazer algo a respeito daquilo que estava sendo feito contra eles. Agora, olha o que diz. Entendam isso, meus amados. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. Uma das coisas que eu sempre ouvia na escola, eu sempre fui um aluno muito participativo nas aulas. Isso não quer dizer que sempre foi de uma forma oportuna, mas que fique bem claro, foi antes de eu conhecer Jesus. Então, uma das coisas que eu mais ouvia das minhas professoras era: Deus deu 2 ouvidos e 1 boca, para que você ouça mais e fale menos. E eu nunca imaginei que isso era de fato um princípio bíblico. Estejam sempre prontos para ouvir, mas não se apressem em falar. Talvez os discípulos, naquela situação toda fugindo, estavam todos pensando, falando, discutindo sobre o que fariam, sobre o que eles deveriam fazer a respeito dessa perseguição, como eles lidariam com toda aquela situação.
quando na verdade talvez eles deveriam estar prontos para ouvir. Ouvir aquilo que o próprio Jesus tinha falado a respeito disso. Sabe, nós precisamos olhar para as provações da nossa vida, para as aflições, para as tentações, para todo o caminho que trilhamos. Olhar e pensar assim, será que Deus não usou tudo isso para me trazer exatamente onde eu estou hoje? A felicidade é uma prática da confiança na soberania divina. Nós precisamos confiar que Deus está no controle da história. Ele não perdeu o rumo da história. Deus sabe o que está fazendo. O versículo 20 diz, a ira humana não produz a justiça divina. Para Tiago escrever isso a esses cristãos, talvez eles estavam sendo tentados até a preparar um contra-ataque. Talvez a voltar e tentar resgatar prisioneiros que tinham ficado para trás. Mas o que Deus está querendo dizer aqui é, eu sei o que estou fazendo. A ira humana não vai produzir justiça divina. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, o versículo 14. Romanos 12, versículo 14. Nós vamos ler até o 21 e o texto diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Tiago nos desafia a não tentarmos vingança de nenhum tipo. De nenhum tipo. Aqui, talvez a vingança era olho por olho, dente por dente. Sabe, aqui a vingança era pagar na mesma moeda. Só que muitas vezes nós somos tentados a tentar fazer justiça de outras formas. Tentando prejudicar, às vezes de forma sutil, pessoas que nos perseguiram ou que nos fizeram algum mal. Que nos acusaram injustamente de alguma coisa. Que cometeram algum erro contra nós. O que Tiago está tentando nos ensinar aqui é que devemos praticar a confiança na soberania divina. Se olharmos, eu gosto dessa ideia que o pastor Douglas Gonçalves ele traz, de que se olharmos para as aflições, se olharmos para os nossos inimigos que estão nos atacando e vermos que Deus está usando a vida deles para nos tornar mais parecidos com Jesus, nós iremos nos alegrar por ter gente nos perseguindo. Porque aquela provação, aquela aflição vai nos empurrar cada vez para mais perto do nosso propósito. Então nós precisamos, irmãos, nós precisamos imediatamente a nos libertarmos da necessidade, do impulso de querer ter tudo sob o nosso controle. Como se a história estivesse na palma da nossa mão. Em alguns momentos da nossa vida nós nos esquecemos que não é nós que chamamos as estrelas pelo nome e elas atendem sem nenhuma faltar. Não é nós que medimos a água do oceano com a concha da mão. São adjetivos de Jesus. É Deus quem faz isso. Ele está no controle da história. Toda ela.
ao ponto de afirmar que nem um fio de cabelo da sua cabeça cai sem que Deus permita isso. Que descanso que isso deveria nos causar, mas parece que causa exatamente o contrário, uma inquietação. A gente quer saber sempre o que está acontecendo. Calma. Se alguém fez algo mal contra você, você não precisa tirar satisfação. Você não precisa tentar resolver. Deus está no controle da história. Você tem quem lhe defenda. Nós precisamos praticar confiança na soberania divina. Inclusive, quando as pessoas fizerem o mal para nós, pagarmos como bem. Sabe, isso é muito mais do que fazer o bem para alguém que um dia fofocou da gente. Isso se aplica, muitas vezes, talvez a darmos comida para o ladrão que uma semana antes veio e roubou a sua casa. Sabe, nós precisamos confiar que todas as circunstâncias que nós passamos, Deus está no controle e Ele está usando para nos tornarmos mais parecidos com Ele. Esse é o propósito da nossa existência, nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Então, o primeiro ponto, a felicidade é a prática da confiança na soberania divina. Segundo ponto, a felicidade é a prática da submissão humilde. Versículo 21. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Sabe, diante desse texto, olhando esse texto, nós temos aqui claramente uma instrução, uma ordem. Remover toda a impureza e maldade que existe dentro de nós. Nós precisamos de uma limpeza total, geral. E aí, vamos atentar para essas duas palavras. Diz que nós precisamos remover a impureza e a maldade. Talvez a sua tradução vai usar outros termos diferentes desse. Mas o original aqui está tratando sobre duas coisas diferentes. Não usa aqui apenas dois sinônimos. Está falando sobre duas coisas diferentes. Nós precisamos de uma limpeza total, nós precisamos remover de dentro de nós tanto aquilo que já está dentro de nós, o pecado que já habita dentro de nós, e isso é a impureza, a primeira palavra, como também nós precisamos de uma limpeza, nós precisamos remover a maldade, ou seja, aquilo que está querendo entrar dentro de nós. Nós precisamos nos libertar, nós precisamos remover a impureza que existe dentro de nós e remover também a tentação da maldade querendo entrar dentro de nós. Nós precisamos nos livrar dos pecados que já cometemos e precisamos nos livrar da tentação de pecar com outras coisas. Tiago está dizendo, removam toda impureza e maldade. E aqui é toda de tudo. Tudo que há de ruim precisa ser removido. Mas isso não é feito com a força do nosso braço. Isso não é feito com a força da nossa carne. O próprio texto vai nos dar o segredo, a fórmula aqui para conseguirmos fazer isso. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração. Algumas versões vai dizer, submetam-se humildemente. A felicidade é uma prática, a prática da submissão humilde. Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Sejam coisas que já fizemos, ou seja coisas às vezes que nós estamos pensando em fazer. Submeter-se humildemente é abrir mão da missão própria. É abrir mão dos meus propósitos.
É abrir mão daquilo que eu acho que eu deveria fazer. Submissão é abrir mão da minha missão para cumprir a missão de outro. A submissão humilde é não só abrir mão da minha missão para fazer a missão de outro, mas é reconhecer que a missão do outro é muito mais importante do que a minha. Porque eu posso muito bem me submeter a uma coisa que eu não concordo e fazer muito bem aquilo. Agora, quando eu me submeto humildemente, eu estou concordando, eu estou me humilhando, que aquele diante do qual eu estou me humilhando, me submetendo, é maior e melhor do que eu. Portanto, submetam-se humildemente. A palavra que foi implantada no coração de vocês. Tiago está dizendo, tudo aquilo que vocês ouviram sobre o Senhor, submetam-se a isso. Sabe, abram mão da missão que vocês acham que têm, porque Ele está direcionando a vida de vocês. Essa palavra, ela vem ao encontro do nosso coração. Essa palavra vem para salvar, essa palavra vem para curar, essa palavra vem para libertar. Pois ela tem poder para salvá-los. E aqui esse salvar se refere especificamente à salvação da nossa alma, mas também salvação no sentido físico, de cura. Porque muitas vezes as coisas que nós estamos vivendo são espirituais. Problemas, muitas vezes, que estamos enfrentando são espirituais. Há uma luta, há uma batalha sendo travada constantemente entre a carne e o espírito. A nossa batalha é espiritual. Sabe, eu sou totalmente contra aquelas pessoas que qualquer problema que enxerga na vida acha que é demônio. Mas eu também fico louco com aquelas pessoas que acham que nada na vida é demônio. Até, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas ele afirma de que se não estamos encontrando oposição demoníaca na nossa caminhada cristã, provavelmente não estamos numa caminhada cristã. Se não encontramos oposição nessa caminhada, daquele que deveria estar nos opondo, é provavelmente porque estamos caminhando para onde Ele quer que a gente vá. Então se alegre se você encontrar oposição. Não estou dizendo que a gente vai sair por aí procurando. Quase que um estilo caça às bruxas. Não é isso. Sabe, mas é sabermos nos posicionar diante dessas coisas. É nos submetermos à palavra. Ela é poderosa para salvar. Ela é poderosa para curar. Sabe, é antes. Uma dor de garganta, uma febre, enfim, qualquer mudança no nosso corpo em relação à nossa saúde, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? É orar? Deveria. Mas muitas vezes não tem paracetamol em casa. E aí já pensando em ir para a farmácia. Ore. Ore. Ore para que Deus faça alguma coisa. Submeta-se à palavra. Há inúmeros sinais, milagres. O próprio Tiago, no final da sua carta, vai falar que muito poder tem a oração de um justo, falando ali sobre o contexto de perdão de pecados e cura de enfermidades. Então ore, e depois vai para a farmácia e compra um remédio. Mas não deixe de orar. Não deixe. O problema é que nós temos inúmeras oportunidades de nos submetermos à palavra e não o fazemos. Por isso que muitas vezes não experimentamos o sobrenatural na nossa vida. Porque a gente até se submete, mas não com humildade. A gente até abaixa a cabeça, mas não concordando que Ele é maior e que Ele sabe o que está fazendo. A felicidade é a prática de uma submissão humilde. Nós precisamos humildemente nos submeter a essa palavra que está sendo direcionada aos nossos corações.
A felicidade é a prática de andar de acordo com o que você ouve. Prática de andar de acordo com aquilo que se ouve. O versículo 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Se eu precisasse resumir a carta de Tiago num versículo, seria esse. Capítulo 1, versículo 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita, que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Pior do que ser enganado por alguém é o auto-engano. Porque às vezes a gente até olha para alguma pessoa sendo enganada, sendo passada para trás ao nosso redor, e a gente até consegue falar para essa pessoa dizendo: fulano de tal está te passando a perna, ele está mentindo para ti, ele está te dizendo uma coisa que não é verdade. É muito mais fácil você convencer a pessoa disso do que você chegar para ela e dizer assim: cara, tu acha que está fazendo tal coisa, mas tu está fazendo errado. O auto-engano é destrutivo. Ele nos cega. E muitos de nós, em muitas áreas da nossa vida, estamos exatamente nesse ponto. O auto-engano. Ouvindo, porém não praticando. Assim, só estamos enganando a nós mesmos. Sabe o que é mais interessante? Deus não é enganado por nós. Uma hora ou outra, as pessoas ao nosso redor vão perceber que você não é aquilo que você diz. Aquele que ouve a palavra e não a pratica só engana a si mesmo. Eu quero que você abra comigo a carta que Paulo escreve a Tito. Tito capítulo 1, versículo 15. Então, vai dizer assim: para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro. Pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Pessoas que vivem no auto-engano estão desqualificadas para o ministério. E ministério não é o ministério pastoral, o ministério do louvor. A ideia original do ministério é serviço. A pessoa que vive no auto-engano, ela está desqualificada para servir a Deus. Porque ela ouve e não pratica. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Expressão que nós ouvimos desde criança. Quando a mãe dava uma ordem para a gente, dizia: parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ouve, mas não pratica. Sabe, nós precisamos gravar isso em nosso coração. É interessante que quando Jesus, ou melhor, Deus no Monte Sinai, entregando as tábuas da lei ao povo, os 10 mandamentos, aquela porção das escrituras é conhecida como Shema. O Shema, a tradução é ouça e pratique. Esse termo, Shema, a tradução dele é ouça e pratique. Se você abrir a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 5, versículo 1. Moisés, então, falando com o povo, ele vai dizer: ouça, ó Israel. A palavrinha ali é essa, Shema. Ouça, Israel. Ouça e pratique, Israel. Há um só Deus. Ouça e pratique, Israel. O
propósito de Deus não é apenas nos comunicar verdades, mas é nos comunicar para que isso desperte uma resposta em nós, para que venhamos a praticar aquilo que Ele está nos ensinando. A felicidade é uma prática, a prática de andar de acordo com o que se ouve. A prática, ela nos deixa imunes ao engano e ao esquecimento. O próprio Tiago nos dá um exemplo bem claro aqui que a gente consegue visualizar. Ele diz que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, ele não só esquece dela, ele é como alguém que olha o seu reflexo no espelho e assim que sai da frente do espelho, esquece a sua aparência. Já parou para pensar nisso? Que loucura! Não faz sentido. Não faz sentido você olhar o seu reflexo no espelho e logo após disso esquecer ele. Se eu mostrar aqui, se eu projetar ali uma foto com o seu rosto e perguntar quem está ali, você vai apontar, não, sou eu, é minha foto. Mesmo às vezes seja uma foto sua de criança. Você não vai esquecer. Porque você continua sendo você. Você continua todo dia olhando o seu reflexo. Essa imagem, a imagem que você vê no espelho é familiar. Ela faz parte do seu pensamento. Da mesma forma, a palavra deveria ser. E sabe como isso se tornará parte de nós? Praticando. Praticando ela. Andando de acordo com aquilo que nós ouvimos. Assim, não seremos enganados. Tampouco nos esqueceremos do que a palavra nos ensina. Eu quero pedir a você, para que você abra comigo, no Salmo 19. Salmo 19, o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A NVT vai traduzir como a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Outras versões vão traduzir como a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Queridos, se contudo, versículo 25, volta comigo para Tiago, se contudo observarem atentamente o que? A lei perfeita, a lei do Senhor que é perfeita, ela vai nos libertar. Essa lei perfeita vai refrigerar a nossa alma. Essa lei perfeita vai nos revigorar. E a ideia aqui é restaurar como se algo que estava bom e foi perdido. Algo que estava como deveria e agora se encontra fora desse padrão. É usado também para alguém que tinha vida, morreu e a vida lhe será restaurada. Essa lei restaura a nossa alma, restaura a nossa vida. É por isso que meditando atentamente, como diz o texto de Tiago, atentamente nessa lei, perseverando nela, praticando ela, nós seremos felizes naquilo que fizermos. Porque é a própria lei do Senhor que vai encher a nossa vida com essa felicidade. Não existe verdadeira felicidade fora da lei perfeita do Senhor. Você vai passar a vida inteira procurando fora e não encontrará. O versículo 26 e 27, último ponto então da mensagem. A prática da verdadeira religião. A felicidade é uma prática, a prática da verdadeira religião. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O exterior, a religião, e aqui se refere a atos religiosos, atos externos que fazemos para exteriorizar a nossa fé. A religião, o exterior, só é verdadeiro quando o interior
foi transformado. Quando o interior foi restaurado, foi refrigerado, foi revigorado pela lei perfeita do Senhor. Caso contrário, a nossa religião, que deveria ser uma manifestação daquilo que existe dentro de nós, vai se tornar uma religiosidade, uma forma de se comportar apenas para tentar convencer as pessoas de que somos aquilo que não somos. A ideia de Tiago aqui, no versículo 26 e 27, ele não tem a pretensão de resumir toda a vida cristã apenas nesses dois aspectos, nessas duas áreas. O que ele faz é apenas apontar dois pontos essenciais e aparentemente pequenos. O que ele está dizendo, se alguém afirma ser religioso, mas não controla a língua, está mentindo. Se não ajuda aos necessitados, ele está mentindo. A sua religião, que deveria ser uma manifestação do seu interior transformado, na verdade é a manifestação de um auto-engano. É uma religiosidade, é uma máscara, é uma maquiagem. Se não cumprirmos as pequenas coisas que são colocadas diante de nós, com certeza não o faremos com as grandes coisas que forem colocadas diante de nós. Pensa aí num princípio bíblico, talvez o perdão. Pensa na pior coisa que alguém poderia fazer a você. E lembre-se que Jesus nos ordena a perdoar. Talvez hoje, olhando para essa situação, se fizermos uma avaliação sincera, a gente chega à conclusão de que não conseguiria perdoar. E muitas vezes nós temos esse pensamento de que não conseguiríamos fazer uma coisa muito difícil porque estamos negligenciando as coisas muito fáceis. Porque a gente julga sem importância. Quando na verdade são esse conjunto de pequenas coisas que vão nos formando, nos preparando para que a gente seja capacitado a fazer as grandes coisas. A felicidade é uma prática, a prática da verdadeira religião. A religião não é coisa do diabo. A religiosidade é. A religiosidade é apenas uma prática vazia, a tentativa de tentar convencer os outros de que somos aquilo que não somos. Eu quero concluir essa mensagem com apenas uma frase. A verdadeira felicidade só é encontrada na prática da palavra de Deus. Ponto. Não procure fora. Não procure fora. Eu quero convidar você a pensar sobre isso. Sabe, Deus não nos exige a prática de todas essas coisas simplesmente porque Ele é um Deus exigente, um Deus orgulhoso ou um Deus egoísta. Ele exige isso de nós porque Ele nos ama tanto que não quer nos enganar. Deus não vai tentar nos enganar de que um dia encontraremos a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação e outra coisa que não seja Ele. Uma vez eu ouvi um exemplo que me marcou e eu quero dividir com você. É como se nós tivéssemos aqui dois médicos, cirurgiões cardíacos. De um lado, aqui à minha direita, eu tenho aquele cirurgião que ele fez 50 cirurgias extremamente delicadas e difíceis. Dessas 50, 49 foram bem-sucedidas. Esses 50 casos que chegaram na mão dele já tinham recebido diagnósticos de que teriam apenas mais 6 meses de vida. Ao passarem pela sua mão, são operados e viveram pelo menos 30 anos. Então, de 50 casos, tem 49
que sobreviveram 30 anos a mais do que outros tinham previsto. Do outro lado, eu tenho um cirurgião com a mesma especialidade, com 50 casos, os mesmos casos, semelhantes ao outro. Ele tem 40 mortos e apenas 10 cirurgias bem-sucedidas. Se você chegasse com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, num estado que precisasse de tal cirurgia, e você chegasse a mim e eu falasse, olha, eu tenho esses 2 cirurgiões aqui. Eu tenho esse que de 50 casos tem 49 que foram bem-sucedidos. Eu tenho esse que de 50 casos, ele tem apenas 10 que foram bem-sucedidos. Os outros 40 todos morreram. Qual desses você escolhe? Obviamente que todo mundo em sã consciência poderia dizer, eu quero esse da direita. Eu quero esse que tem 49 bem-sucedidos. É questão de lógica, é questão de segurança fazermos uma escolha dessa. Agora já pensou que esse médico, o que foi escolhido, o que tem os 49 casos bem-sucedidos, ele olha para você e diz assim, não, eu não posso fazer a cirurgia do seu familiar. Sabe, porque isso seria eu me vangloriar, porque eu sou bom. Então, porque eu sou humilde, porque eu não sou egoísta, eu vou deixar que o meu parceiro faça a cirurgia. Eu pergunto a você, isso seria um ato bondoso? Ou isso seria talvez um ato de maldade? Porque eu estaria entregando o seu familiar na mão de alguém que não sabe o que está fazendo, que já provou que está errado. Sabe, da mesma forma, Deus se apresenta como aquele que é o único capaz de cuidar da nossa vida. O único capaz de nos entregar a verdadeira felicidade. Não porque Ele precisa de atenção. Não porque Ele é egoísta. Mas porque se Ele apontasse para qualquer outro lugar, Ele não estaria sendo bondoso. Ele estaria sendo cruel com você.